Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a uma breve meditação na palavra do Senhor? A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero ler com você o versículo 10 e o versículo 26. 1 Samuel 17, versículo 10 e 26. Queria meditar um tema chamado permissão sábia. Amém? Que nesses breves momentos o Espírito Santo possa trabalhar muito em nossos corações e que possamos ser edificados, fortalecidos, encorajados, transformados. Aleluia! Em nome de Jesus, nós nos cobrimos com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e recebemos agora, durante essa ministração, aquilo que Deus tem para trabalhar em nossos corações. 1 Samuel capítulo 17, versículo 10 diz assim: Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aqui no versículo 26 do mesmo capítulo 17 diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém, irmãos? Permissão sábia. Veja que Davi aqui não se sujeitou, não se submeteu passivamente. Ele não aceitou a afronta do inimigo contra Deus e seu povo. O inimigo estava afrontando o nome de Deus, o povo de Deus, o exército de Deus. E Davi disse: eu vou lutar contra. Eu não vou aceitar este mal que vem contra nós passivamente. Nós não temos uma fé religiosa passiva, mas somos chamados corpo de Cristo. Aleluia! Somos chamados família de Deus. Nós vemos em toda a Bíblia que aqueles que não se submeteram passivamente às obras do diabo foram aqueles que, em nome do Senhor, honraram o Senhor, e através deles Deus foi glorificado. Amém? A grandeza de Deus quer se manifestar através da nossa fé. Oh, glória a Deus, em todo lugar que olhamos os efeitos da queda. Veja como Moisés não se submeteu passivamente ao pecado de Faraó e preferiu sair dali do que ser da linhagem real, ao ver a idolatria, ao ver o mal que Faraó estava fazendo em relação ao povo de Deus. Moisés não se submeteu passivamente ao pecado, ele saiu de lá. E depois ele voltou, porque ele também não se submeteu passivamente à escravidão do povo ali diante de Faraó. Não é maravilhoso ver que, assim como Davi não se sujeitou, não se submeteu à afronta do gigante Golias, Moisés também não se submeteu passivamente à afronta de Faraó em relação ao povo de Deus. Assim também Josué não se submeteu aos gigantes na terra que Deus havia lhe prometido. Os gigantes diziam: não vai entrar aqui, a terra é nossa. E isto era uma voz contrária. Mas Josué não se submeteu. Ele não ficou parado aceitando aquilo como algo normal. Nunca aceite o fracasso sem lutar, meu irmão. Não aceite o fracasso como palavra final, se Deus te guia em triunfo sempre. Nós vemos que Gideão, ele não se submeteu aos rebeldes, ao roubo que os midianitas faziam na sua lavoura. Enquanto todos estavam conformados, ele estava ali no lagar, pegando um pouquinho do trigo e tentando fazer alguma coisa. Não é verdade, amados? Jesus não se submeteu à religião cega e estéril, mas ele veio para implantar o reino de Deus. Paulo não se submeteu aos judaizantes, cegos. Ele não ficou calado, deixando com que aquilo prosseguisse, mas ele manifestou o reino de Deus. Como é maravilhoso, irmãos.
Deus é soberano e manifesta a sua sabedoria, a sua soberania através da nossa oração. Em Isaías 19:22, diz que Deus se move através das nossas orações. Por causa das suas palavras, diz o anjo para Daniel, eu vim. Então, veja que coisa maravilhosa, irmãos. Deus, ele passa, ele se move naquela área que você coloca em oração e profetiza. E Deus não passa ali naquela circunstância para perder. Século após século, irmãos. Deus não se manifesta para empatar, para se sujeitar àquele mal e dizer, olha, esse mal é muito grande para mim, não posso fazer nada. Não, ele passa para decidir. O mal está correndo perigo quando Deus se move. Quando Moisés levanta o seu cajado, o império egípcio corre perigo. Quando Davi roda a sua funda, gigante Golias corre perigo. Sim, os nossos inimigos correm perigo quando nós colocamos a nossa fé em ação. Essa doença corre perigo quando nós oramos. Essa dívida, essa escassez, essa crise corre perigo quando nós colocamos a nossa fé em ação. Porque o mal, o amparo dele se foi. Não há poder do lado do diabo, o poder está conosco, todo o poder foi dado a Cristo. E Deus se move, queridos. E Deus se manifesta. Ele coloca ali os efeitos do Calvário. Deus é perfeito, ele não falhará. Deus é soberano, ele não se sujeitará a este mal passivamente. Assim como você não se sujeita, quando você ora, Deus se move, ele não vai se sujeitar, ele não vai perder, ele não vai se calar. Da mão de Deus ninguém arrebata nada. O que você coloca na mão dele, ele te inspira. Lá na cruz, Jesus triunfou. Por isso hoje Deus nos guia em triunfo sempre. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que Deus nos chamou para a liberdade do pecado e dos efeitos do pecado. Amém, amados? Então, Deus não quer ver você sujeito e escravo ao pecado e aos efeitos do pecado. Deus não se sujeita à doença. Então não se sujeite à doença, mas lute. Deus não se sujeita à escassez, aos efeitos da queda. Deus não se sujeita ao pecado, aos efeitos do pecado. Então ele quer te guiar a ter essa mesma mente, a essa mesma visão, aleluia. Que o mal deve ser sujeito a você, não você sujeito ao mal. Guerra é guerra e você está do lado do mais que vencedor. Maior é aquele que está dentro de você, que flui de dentro para fora. O que vem de fora para dentro para te atacar, toda arma preparada contra ti não prosperará, diz Isaías 54:17. Como os meteoros que vêm contra a terra e são queimados, porque há uma resistência na atmosfera. Então, assim é, o Espírito está fluindo de nós como rio de água viva. E é uma resistência, é uma unção que quebra todo jugo. Tudo que vem contra nós, tudo que se levanta contra nós, receberá de nós resistência profética. Luta, guerra, não para vencer, mas para expulsar o derrotado que atrevidamente quer atacar qualquer área da nossa vida. Vemos que todo o povo de Deus, eles não aceitaram, eles não permitiram o mal. Por isso que eu dei o tema a esse estudo, permissão sábia. Nós não permitiremos com que o mal entre no nosso território que é consagrado ao Senhor. Assim como Samar não permitiu que aquele território de lentilhas fosse atacado pelos invasores, e o Senhor operou um grande livramento. Glórias a Deus. Então, o espírito de saúde que está em você não se sujeitará a essa doença passivamente. Se você não se sujeitar, ele também não vai se sujeitar, ele vai se mover. O espírito de prosperidade que está em você, Jeová Jiré, não se sujeitará a essa escassez passivamente. Se você não se acomodar, não lamentar e não aceitar passivamente. Se você for para cima desse gigante, o Senhor operará um grande livramento. O espírito de santidade em você não se sujeitará ao domínio do pecado, aos convites do vício, aos convites da carne. Não, as tentações da carne tem uma resistência que é a unção do Espírito Santo. Nós podemos renunciar ao pecado, vencer o pecado, como diz 1 Coríntios 10:13, que nunca haverá tentação superior.
Como diz 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que nós temos uma nova natureza e por ela nós já escapamos das seduções do pecado. Como diz em Romanos 6,14, que estamos agora debaixo da graça e por isso não estamos mais sob o domínio do pecado. Então, o Espírito do Senhor não se sujeitará ao domínio do mal. E você também não permitirá, não permita passivamente. Davi não se submeteu àquela afronta contra Deus. Mas nós precisamos nos abrir para o Senhor. Nós precisamos nos abrir e ter uma permissão para as coisas de Deus, para o Espírito de Deus, para o trabalhar da graça. Aí sim uma permissão sábia. Porque desde a queda, o homem dá permissão ao pecado e os efeitos do pecado. Mas o homem não dá permissão para o trabalhar da graça continuar restaurando, para a palavra continuar sendo meditada. Oh, glória a Deus! Em Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Em Provérbios 3, 5 e 6 diz para nós não estribarmos nosso entendimento, mas nós temermos a Deus, para nós renunciarmos o mal e nos apegarmos ao bem. Então, essa submissão, aleluia, é somente a Deus e a vontade de Deus. Eu só me sujeito a Deus e à vontade de Deus. Eu não me sujeito a esses ataques das trevas e não fico lamentando passivamente. Eu vou para cima, profeticamente. Eu uso as armas do Espírito, as armas espirituais. Então o Espírito de saúde que está em você, meu irmão, minha irmã, o Espírito de prosperidade, o Espírito de santidade, o Espírito de alegria, o Espírito de salvação, o Espírito de sabedoria, não querem ficar passivo, parado, mas ele quer fluir e se mover através da sua oração. E ele vai se mover nessa situação e essa situação corre perigo. Quando o Deus da saúde se move, essa doença corre perigo. Porque Deus está do teu lado, não do lado dessa doença. Deus está do teu lado, não do lado dessa dívida, desse desemprego, dessa crise. Deus está do teu lado, não do lado desses demônios que estão cegando a sua família, na idolatria, no vício, na contenda. Esses demônios que estão tentando cegar, eles correm perigo, porque Deus te ungiu para abrir os olhos dos cegos. Deus disse para Paulo em Atos 26:16 que Deus estava se revelando a ele e continuaria se revelando e dando a ele uma unção para abrir as vistas dos cegos. Então o inimigo tem tentado cegar, mas esse inimigo tem uma resistência da sua parte, porque você vai para cima e Deus se move e confirma as suas orações, como diz em Marcos 16:20. Aleluia! Que maravilhoso, né, irmãos? Essa permissão sábia. Eu permito que a graça continue me edificando. Eu permito que o sangue de Jesus continue me limpando. Aleluia! Como Deus é humilde. Ele, sendo Deus, Ele te dá o livre-arbítrio para você permitir ou para você fechar a porta. E agora diga, pela fé, eu permito o trabalhar de Deus enquanto estou ouvindo essa palavra. Eu permito a prosperidade de Deus, a saúde de Deus, a sabedoria de Deus, a paz de Deus, o crescimento que o Senhor quer produzir na minha vida. Olha o que diz a Bíblia em Lucas, queridos. Se você puder abrir a sua Bíblia junto comigo. Lucas capítulo 17. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 17, versículo 14. Lucas 17, versículo 14, queridos. Diz assim, olha só. Perdão, Lucas 19:14. Lucas 19:14 assim: mas os seus concidadãos o odiavam e enviavam após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Aquele povo não queria que Jesus reinasse sobre eles, preferia a religião, preferia o pecado, preferia o mundanismo. Então eles aceitavam o mundanismo e diziam: a carne é fraca. Eles aceitavam o pecado e diziam: não podemos fazer nada. Eles aceitavam o convite da preguiça, eles aceitavam o convite do pecado, do vício. Mas quando o Senhor o chamava para a santificação, quando o Senhor o chamava à consagração, quando o Senhor o chamava para se encher do Espírito, a eles eram surdos. A eles não atendiam. Não queremos que esse reine sobre nós. Mas o Senhor quer reinar, irmãos. Importa que Ele reine. Diga: Senhor, reine em todas as áreas da minha vida. Deus Jeová Jiré, reina na minha vida financeira. Deus Jeová Rafá, reina na minha saúde. Deus Jeová Samá, reina em todo o meu corpo e minha alma. Jeová, reina em todas as áreas, porque eu quero o teu reinado. E esses aqui não queriam o reinado do Senhor. Quantos que estão
agora há pouco o pastor João trouxe uma palavra maravilhosa dizendo que muitos creem em Jesus, dizem crer em Jesus, mas não se entregam a Jesus. Há uma diferença, irmãos, entre confessar com a boca, com a boca honra o Senhor, mas o coração está longe dele. Com a boca diz, eu creio em Jesus, eu sou evangélico, eu frequento a igreja, eu creio, mas verdadeiramente você está se entregando a este Deus? Você está permitindo que ele reine na sua vida, que ele dia após dia ganhe território na sua vida, que através da palavra, da oração, congregando junto com os irmãos e buscando força para sair do pecado e buscando graça para obedecer e dar bom testemunho? Veja, há uma diferença entre dizer eu creio e provar isto se entregando de fato. É o que estamos fazendo agora enquanto estamos ouvindo essa palavra. Estamos nos entregando a Deus, à unção de Deus, ao trabalhar de Deus. Que Deus arranque da nossa vida o que não é dele e gere cada vez novos espaços para a unção, para a sabedoria, para a pureza, para a fé. Amém, meus irmãos? Que maravilha! Então eles disseram, não queremos que esse reine sobre nós. E no versículo 27, Lucas 19, 27, Jesus diz assim, quanto porém a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazemos aqui, executai-os na minha presença. Então, irmãos, olha, não seja aqueles que cedem a Golias, não seja como Sansão que cede a Dalila, perde a sua visão e fica girando em círculo, aquele crente morno, que só fica girando em círculo, não avança, não progride, não frutifica, tá ali só tomando espaço ali, tá ali como uma árvore seca, a árvore que não dá fruto perde estado da maldição, tá ali parado, irmãos, parado no mundanismo, dando desculpa, parado na carnalidade, na vaidade, na mentira, no pecado. Pastor, eu não consigo, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus quer reinar, irmãos, Deus quer nos levar para a dimensão do Espírito, para a obediência espiritual, para a frutificação espiritual, para um testemunho que traga glória para ele. Não por culpa, meus irmãos, não por esforço, mas pela graça. O sangue nos perdoa e o Espírito dia a dia nos faz avançar de glória em glória, de fé em fé. Portanto, não é tempo de dar desculpas para Deus, não é tempo de ficar cedendo ao pecado. A permissão sábia não é ficar dando lado ao mal e ficar lamentando. A permissão sábia é dar lugar ao trabalhar da graça dia após dia. É dar a sua vida em consagração segundo a sua condição atual, para que Deus produza em você o desempenho de Cristo. Amém? Nisto, Pai glorificado, em que deis muito fruto, que ao ouvir essa palavra, o Espírito te motive, te anime, te encoraje, para você ser um soldado que luta as batalhas do Senhor, como fez Davi. Este é o nome Israel, aqueles que lutam com o Senhor, luta junto com o Senhor contra o mal. Israel. Davi se uniu ao Senhor e foi contra Golias. Moisés se uniu ao Senhor e foi contra o império egípcio que estava oprimindo o povo de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.